Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, do seu Núcleo de Pós-Graduação em Administração, NPGA, e nessa aula, na verdade um conjunto de aulas, eu vou falar sobre o Zotero e o Obsidian, né? São dois softwares, e como esses softwares ajudam a gente na escrita acadêmica. Como esses softwares, assim, são várias coisinhas que a gente vai passar desses softwares, eu vou dividir os vídeos em algumas partes. Então essa é a primeira parte, a parte um, onde eu vou falar de alguns aspectos mais introdutórios. E nesse vídeo eu vou falar somente do Zotero. Ainda não vou falar, o Obsidian vai ser o último vídeo a ser feito, tá bom? Então, eu vou passar direto aqui para o Zotero. Bom, aqui eu estou com o meu navegador aberto, vocês podem ver que tem várias abas, são abas que eu vou usar aqui nessa conversa. E essa aba aqui é a tela do Zotero, o endereço do Zotero está aqui, é zotero.org. E quando você entrar na página, o que você precisa fazer? Fazer o download para instalar, né? Se você usar Mac, outra coisa, você presta atenção na hora de fazer o download. Então, fazer um download e instalar um software como você faz de qualquer outro software, não tem nenhuma diferença, né? Quando você tiver instalado o software, você executa o software e você vai ter uma tela similar a essa tela aqui minha. Só que essa é a cara do Zotero, tá? Lembrar de baixar a versão mais atual, mais atualizada. A diferença dessa tela inicial para a tela de vocês, assim que vocês instalarem, é que eu já tenho muita biblioteca aqui, né? Eu tenho várias pastas aqui de bibliotecas, né, de textos, e vocês provavelmente vão estar com isso aqui em branco. Essa parte aqui na esquerda vai estar em branco. Tá? Mas ainda no Zotero da web, né, o que também é importante? Claro, é importante você fazer o download, instalar e começar a executar como eu fiz. Né? Mas é importante você fazer o login, né? Criar uma conta. Né? Quem não tem conta no Zotero vai criar uma conta. Como eu já tenho conta, né? Você tem a opção aqui de registrar, ele é gratuito, tá, gente? O Zotero ele é um software gratuito. Você vai criar aqui login, senha, né? Eu já tenho isso aqui pronto, vou executar aqui com o meu aplicativo de cofre. Vou fazer o login, e aí o que aparece? Vai aparecer o Zotero Web. Tá? Então é uma tela muito parecida com a tela que eu tenho no próprio Zotero. Então as minhas pastas elas estão todas aqui. E por que isso é importante? Né? Porque quando a gente está trabalhando na máquina, o Zotero está instalado em uma máquina, se aquela máquina der algum problema, a gente vai perder tudo. Então aqui no Zotero, você vai no botão editar, configurações, e você tem aqui a opção, dentro de configurações você tem várias opções aqui, né? Não vamos passar todas agora. Né? Primeiro só sincronização. E você vai ter, não vai estar igual como está aqui o meu, né? Tem aqui o usuário RB Paixão, sou eu já conectei o meu Zotero instalado no computador com a minha conta do Zotero Web. Aí ele aparece aqui somente a opção de desassociar a conta, então no de vocês vai aparecer aí o campo de usuário, o campo de senha e o botão para associar a conta. Você associa a conta, porque ao fazer isso, tudo que você está colocando no Zotero, todos os metadados que são imputados no Zotero, vou falar um pouquinho como é que a gente pensa um metadado, ele vai fazer um backup para a web. Então, se eu voltar aqui na web, isso aqui é um backup. Tá? Se eu usar o Zotero em mais de uma máquina, então fica muito fácil, porque eu vou fazer o login no Zotero, vou associar minha conta do Zotero Web no Zotero da máquina, depois vou na outra máquina e também associo. Então eu vou ter sempre, se eu estiver trabalhando em mais de uma máquina, eu vou ter sempre o Zotero atualizado em todas. Por quê? Porque eu tenho o acesso aqui no Zotero Web. Tá? Eu não uso o Zotero Web para nenhuma outra coisa senão isso aqui, backup. Não. Além disso aqui, tem a parte de grupos, que eu vou falar também em breve. Mas eu vou voltar aqui para o Zotero, né? Vou fechar essa tela aqui, porque eu já associei minha conta. Estou aqui no Zotero. Cadê? Não, peraí, calma. Agora sim, estou no Zotero. Eu abri uma pasta aqui chamada aula, é uma pasta de teste, para poder colocar os testes que eu vou fazendo aqui com vocês. E a primeira pergunta é assim, pô, mas beleza, o Zotero é um software e para que serve ele, né?
O Zotero ele é um software, pegando dos softwares que são pagos, o Zotero ele é comparado com o Mendeley ou com o OneNote, né? Que são softwares de gerenciamento de bibliotecas e de citações. Tá? Então, a gente faz o Zotero com muitos objetivos. Primeiro, organizar a biblioteca, né? Quantidade de textos que a gente lê, né? Basicamente artigos científicos, né? Que é o que a gente pesquisa. Mas a gente também hoje faz as citações, né? As referências no Word, e a gente faz ainda mais, a gente faz leitura e a gente tem alguns mecanismos para facilitar a escrita depois. São coisas um pouquinho mais avançadas que eu vou falando cada coisa no seu devido momento, tá bom? Então, eu estou aqui no Zotero, não tenho nada ainda instalado, e aí eu vou só mostrar para que serve. A primeira funcionalidade do Zotero, que é no Word mesmo, tá? Então, se você instalou o Zotero, deu tudo ok no Zotero, você precisa ver se no seu Word aparece a abinha do Zotero aqui em cima, a guia do Zotero. Então essa guia ela precisa aparecer. Se não aparece, reinicie o Word, reinicie o computador para ver se depois o Word reconhece após a instalação do Zotero. Tá? Da mesma forma, quem usa o Google Docs, no Google Docs, quando você abre, né, pelo Drive, Google Docs, vai abrir um arquivo do Google Docs, né, o Word do Google, né, digamos assim, também vai ter uma opçãozinha do Zotero lá, tá? Mas eu não vou usar o Google Docs, eu vou usar somente o Word normal mesmo, e tem que ter aqui essa abinha do Zotero. E essa abinha do Zotero, ela tem poucos comandos aqui, ó, poucos comandos. Ela tem um botão para adicionar citação, ela tem um botão para adicionar bibliografia, bibliografia no caso são as nossas referências bibliográficas, um botão para notas, as opções de preferências do documento, atualização, o refresh, e para você tirar os links das citações, que quando a gente vai inserir citações com o Zotero, ele cria links, então ele faz o unlink, quer dizer, ele quebra os links após você ter feito os links com o Zotero. Tá? Mas vamos lá. Coisas que a gente vai fazer ainda. Se eu vou mexer primeiro no Zotero, a primeira coisa que eu devo fazer é no botão editar, configurações, tem a opção citação, e eu preciso dizer qual é o estilo que a gente vai usar. Né? Bom, a gente normalmente usa a BNT no Brasil. Né? Na área de administração, na área de educação, psicologia, algumas outras, se usa muito a APA, tá? Que é essa aqui, ó, da Associação de Psicologia Americana, né? A APA 7ª edição, que foi a última versão da APA que saiu. Né? A gente pode usar a APA, a gente vai ver que na verdade a gente pode, escrevendo com o Zotero, a gente pode modificar de APA para ABNT, de ABNT para APA, mudar para Chicago, mudar para o formato da Elsevier, mudar para o formato da Nature, formato Vancouver, o que você quiser, sem ter trabalho nenhum. Né? Mas por que eu estou indo por esse caminho? Porque a BNT não tem pronta, assim, não tem um estilo já aqui instalado no Zotero. Eu tenho que clicar aqui no botão obter estilos adicionais. Quando eu clico no botão obter estilos adicionais, ele abre uma janela para mim, ó, que é de repositório de estilos do Zotero, com 10.718 estilos. Né? Claro, tem um monte de coisa aí duplicada. Aí a gente vai ter que colocar aqui em cima na busca ABNT, tem que ter um pouquinho de paciência, porque são muitos, né? Então vai depender aí da velocidade do seu computador, da velocidade da internet, né? E aí ele automaticamente, observe, eu não dei clique, não fiz nada, automaticamente ele seleciona o que tem a BNT, né? E aí aqui na BNT tem formatos, vários estilos aqui a BNT, todos obviamente são muito parecidos, né? Porque eles devem seguir a mesma regra da BNT. A gente só tem que tomar cuidado de tentar pegar uma BNT que seja recente, porque a BNT teve a modificação última em 2025, agora, recente. Né? Eu tenho no meu instalado esse aqui, ó, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autoria abreviada, que observem aqui é de 2025, né? De outubro de 2025, mas tem outros aqui que estão atualizados também que vocês podem usar. Tá? Então você vai clicar aqui no botãozinho, basta dar um clique no que você selecionar. Eu acredito que todos sejam muito confiáveis, tá? Porque são todos de universidades basicamente públicas,
Quem normalmente faz a inserção dos estilos no próprio Zotero são as pessoas da biblioteca, né? Pessoal da ciência da informação, bibliotecários, etc. São eles que fazem esses formatos aqui, colocam e disponibilizam. Então você vai clicar no que você escolher, eu vou fechar aqui o meu, porque eu já cliquei, e ele vai aparecer aqui. Ó. No meu caso aparece aqui, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autoria abreviada, né? A última vez que ele foi atualizado. Bom, isso por quê? Porque quando eu estiver no Word, vou voltar para o Word aqui, agora eu voltei para o Word. Quando eu fizer a primeira citação e for inserir a referência, ele vai perguntar qual é o estilo que você quer usar. E aí, nesse momento, eu vou precisar dizer se eu estou usando a BNT, se eu estou usando a APA ou qualquer outro. Tá? Eu vou fazer vou escrever aqui de uma forma muito boba, né? Os exemplos bobos assim que eu brinco em sala de aula. Né? Então, por exemplo, a chuva cai de cima para baixo. Bom, aí, normalmente, se isso é uma citação, né, uma citação indireta, e eu não vou falar, gente, de citações diretas, e nem vou falar de APUD, ou APUD, como quer que seja, porque eu entendo que são dois mecanismos que não devem ser usados no trabalho acadêmico. Tá? São dois mecanismos que indicam uma certa preguiça, né? Por que a pessoa não pode parafrasear? Por que a pessoa não pode colocar com suas próprias palavras o que está escrito em algum texto, né, acadêmico, né? E por que ela hoje, em 2025, ela não tem acesso ao original? O que justificaria usar o Apod? Tudo bem, se for um texto, um livro de 1900 e bolinha e que não tem, você não tem acesso, aí você só teve acesso a ele através de outros autores, aí tudo bem, mas isso deveria ser a minoria da minoria da minoria. Tá? E aí, para casos de minoria, a gente vai ter que meio que fazer um gol de mão, eu vou mostrar um atalho aí, uma modificação no Zotero, para você poder colocar um apo de alguma coisa assim. Mas citação direta especificamente não vai usar. Então aqui, digamos que seja uma citação indireta, a chuva cai de cima para baixo, alguém disse isso, e aí eu preciso citar. Né? Porque, digamos, não fui eu que disse isso, alguém disse isso. Né? Então eu vou vir aqui, vou pegar um exemplo da minha biblioteca primeiro, tá, gente? Então, quando eu cliquei aqui em adicionar citação, aqui é o botão de adicionar ou editar citação, tá? Quando eu cliquei nele, é a primeira vez que eu estou fazendo isso nesse documento do Word. Das próximas vezes que eu estiver trabalhando nele, não vai me pedir isso de novo, só quando for um novo documento. Então, nesse documento aqui, ele vai me perguntar qual é o estilo. E aí eu posso vir aqui e marcar, eu quero a BNT. Vou dar OK. Quando eu dou OK, o Zotero abre para mim essa telinha aqui, que é uma telinha para eu colocar a citação. Então, digamos que tenha sido eu mesmo que disse isso. Né? Tá, tudo bem, vamos botar Paixão. Aí eu vou pegar um texto qualquer do Paixão. Deixa eu ver se eu acho que... vamos botar esse aqui que é mais novo. Então, digamos que eu escrevi isso aqui. Pronto, botei o ponto. Eu que disse isso. Depois eu vou pegar uma outra forma e dizer que botei a chuva também cai de baixo para cima. Bom, aí quem disse isso, eu vou botar aqui um outro texto, vou botar que seja eu de novo, para ficar usando meus textos, né, que são meus mesmo, então eu posso fazer isso. Então eu vou botar esse texto aqui de 2014, que tem na minha biblioteca, e coloquei aqui, é uma outra citação. Né? Observe que eu tenho duas citações. Bom, isso aqui, esse marcação aqui é de um outro aplicativo, o Grammarly, que é para inglês, eu vou desabilitar ele aqui para poder continuar, tá? Bom, observe que está no formato ABNT, isso aqui. Quando eu clico em cima, ele fica cinza. Quando eu clico fora, não fica cinza. Então, isso aqui é um link, tá? É um link, é um campo. Isso aqui não foi digitado, né? Isso aqui foi inserido. Todo automático, a vírgula, último nome, 2025 e tal. E aí você vai escrevendo todos assim, né? Inclusive eu posso botar aqui uma citação que pertence a mais de um, assim, mais de um texto, mais de um autor disse a mesma coisa, né? Isso acontece, né? Eu posso, por exemplo, depois de ter inserido clicar de novo aqui, lembre que o botão é adicionar ou editar, né? Então quando eu clico aqui, ele vai editar, aparece o Paixão aqui para mim, e aí eu vou botar um outro texto qualquer aqui, gente. Vou botar um texto que eu uso, Alckmin. O Alckmin é um texto, tem vários textos que eu uso muito do Alckmin. Vou botar esse aqui.
de 2016, Alckmin King, e vou dar Enter. Observe que automaticamente ele colocou agora dois textos, duas citações para a mesma frase, Alckmin, ponto e vírgula, King, vírgula, 2016, ponto e vírgula, Paixão et al, ponto, vírgula, 2014. Então, agora nós temos dois. Quando tem mais de um autor aqui, o Zotero está organizado para botar em ordem alfabética, então o primeiro autor, Alckmin, aparece primeiro do P e não por ordem cronológica. Mas você pode alterar isso no Zotero, apesar de que a gente não acaba mexendo nisso, porque é sempre por ordem alfabética mesmo, tá? Bom, aí eu fiz meu texto todo e aí depois eu vou ter o campinho de referências, né? Então aqui agora eu deveria entrar com as referências. Tradicionalmente a gente vai colocar aqui, né? O texto de Cerqueira e Paixão, o texto do Alckmin, King, o texto do Paixão et al. E eu vou citar aqui, né? Vou citar não, desculpem. Referenciar, colocar a referência completa aqui. Eu não vou fazer isso manualmente, porque aqui são campos do Zotero. Então, aqui embaixo em referências, eu vou agora adicionar uma bibliografia. Quando eu boto para adicionar a bibliografia, observem que as referências saem prontas. Saem prontas no formato ABNT. E eu não preciso me preocupar. E se em algum momento eu adicionar alguma outra aqui, automaticamente ela vai aparecer em referências para mim. Então eu não preciso me preocupar mais com isso. Então o primeiro uso do Zotero é esse aqui, que é um uso muito fácil. Eu vou sempre escrever fazendo as citações com o Zotero e depois eu vou gerar, observe que também aqui fica cinza, né? Assim, mostrando que é um link, né? E eu sempre vou gerar as referências de forma automática. No caso, como eu já gerei uma vez, se por exemplo eu alterar alguma coisa, ele já altera aqui automaticamente. Se não alterou automaticamente, eu venho aqui no botão de atualizar e aí o Zotero atualiza para mim. Essa é a forma mais básica de mexer. Então, problemas do tipo, você está lá, fez o trabalho, está numa banca e aí um professor vai e fala: você tem referências que não, citações que não estão nas referências. Isso não tem como acontecer no Zotero, porque tudo que está citado está como link do Zotero, então tudo vai estar aqui. Não tem como aparecer isso. E não tem como acontecer também o contrário. Tá um texto aqui na referência que não foi citado. Isso também não tem como acontecer. Então a gente deve sempre, sempre, sempre que for escrever um texto acadêmico, fazer as citações com o Zotero. Roberto, mas eu já estou com o meu texto acadêmico finalizando. Vale a pena eu voltar um por um e colocar o link do Zotero? Veja, a depender de qual for o nível que você esteja, aí eu realmente duvido se vale a pena voltar. Mas se você ainda tem muita coisa para adicionar, e principalmente se você está inseguro sobre esse processo do que está citado, está referenciado, está citado, pega, gasta uma tarde aí e conserta todas. É simplesmente chegar onde você tinha a referência e trocar a referência por uma referência com link do Zotero. Então, esse é o uso do Zotero. O uso mais básico do Zotero é esse aqui. Só que, claro, para isso dar certo, eu preciso que os textos estejam no Zotero. Então, vocês que estão instalando agora, vocês não vão conseguir fazer isso que eu fiz. Eu só fiz isso que eu fiz porque eu tenho uma biblioteca bem grande aqui. Eu tenho muitas coisas aqui. São muitos textos, né? São textos... Eu organizo a minha biblioteca por tema. Então, por exemplo, eu trabalho muito com o uso da avaliação, né? Dentro da minha área de pesquisa. Então, eu tenho muitos textos aqui sobre o uso da avaliação. Muitos. Mas tenho também sobre teorias de avaliação, avaliação participativa, educação e avaliação, competências e avaliação, construção de capacidade avaliativa, política avaliativa. Eu tenho muitos textos de muitas coisas, né? Mas eu vou manter aqui na aula, que a aula está em branco, e eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, como é que a gente faz para ir alimentando a nossa biblioteca. Bom, para isso, eu vou recorrer de novo à internet. Então, eu separei alguns textos na internet para a gente ir colocando e vendo formas de adicionar textos no Zotero. A forma mais fácil que tem. Sim, muito fácil. Vou pegar esse texto aqui. Observe que eu estou falando de texto, gente, mas é basicamente artigo científico. Tá? A gente vai falar um pouco de livro, vou mostrar para vocês os cuidados que a gente tem que ter com livros, mas tirando isso, outros materiais, eles podem ser citados no Zotero. O Zotero aceita vários tipos de input, só que normalmente a gente vai ter que fazer manual.
Por exemplo, legislação. Legislação mesmo é chato, porque a gente tem que fazer manual. Se tiver alguma coisa de algum relatório técnico, tem um relatório técnico do MEC, tem um relatório técnico do INEP, alguma coisa assim, aí eu preciso também fazer o input manual e aí eu vou ter que tomar um cuidado com a BNT. Mas, por enquanto, nós vamos concentrar em artigos científicos. Então, eu abri o site da Revista Brasileira de Pós-Graduação, a RBPG, e peguei um texto que é meu também, um texto que saiu recentemente. Tá aqui o texto. Então, como é que eu faço para poder colocar esse texto lá? A forma mais simples que tem. Copio o DOI. Então, eu pego o DOI, e hoje em dia, basicamente, todos os textos têm um endereço DOI. Né? Não tem hoje artigo científico de revista séria que não tenha DOI. Eu acho muito difícil. Pode acontecer, mas acho muito difícil. O DOI ele é um indicador, né? Ele é como se fosse um endereço. Se eu copiar isso aqui e jogar aqui na internet, em qualquer site, eu vou achar esse artigo aqui. Eu vou achar exatamente esse artigo aqui. Então eu copio o DOI, que para o Zotero não precisa ter a primeira parte, né? A primeira parte do DOI, a gente vai ver que é um pouquinho, é www, na verdade não tem W, é doi.org e por aí vai, barra, aí vem o 10 e por aí vai. Isso aqui é sempre padrão. Né? Aí eu venho aqui no Zotero, eu copiei o DOI, e aí o Zotero tem uns botõezinhos aqui de adicionar biblioteca, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é da adição manual, então observe que eu posso colocar um artigo de periódico é artigo científico, tá? Documento, ele é bem aberto, você pode botar muita coisa. Livro, programa, programa aqui é software, né? Programa, seção de livro é capítulo de livro, mas eu posso também botar artigo de jornal. Artigo de jornal não é jornal científico, é tipo Folha de São Paulo, Valor Econômico, essas coisas, né? Como revista aqui é revista Veja, revista Isto É, né? Nós trabalhamos com artigo em periódico, mas tem muitas opções, tá? Eu estou só passando as opções aqui. Tem tese acadêmica, né? Podcast também, já a gente pode citar podcast, por aí vai. E o outro botão do lado é esse aqui, que parece uma varinha mágica. Né? E aqui está dizendo, ó, insira ISBNs, DOIs e outros tipos para você colocar. Então eu vou botar aqui só o DOI, vou dar um Ctrl V, dei um Ctrl C lá na internet, dei um Ctrl V aqui, vocês podem pegar qualquer artigo. Eu acho que primeiro nesse momento eu escolhi um artigo de revista nacional, porque os artigos de revista nacional, eles têm o PDF gratuito. Né? Então peguei isso primeiro porque é um PDF gratuito, vou dar Enter, e observe que automaticamente, pelo DOI, ele identificou o artigo. Né? Ele identificou o artigo, por mais transparência e reprodutibilidade nas pesquisas de orientação positivista, está aqui, e ele trouxe um conjunto de informações aqui do lado. Essas informações é o que nós chamamos de metadados. Tá? Então, observe que eu não preciso ter o PDF para obter o metadado. Basta ter o metadado. A gente vai ver isso, como pegar o metadado. Primeiro podemos pegar o metadado, depois a gente pode pegar o PDF e vincular. Então, o que ele trouxe aqui para mim? É um artigo de periódico, sim, tá certo. Tem o título, tem o autor, tem o primeiro, o último nome e depois o complemento. Esse é o formato do Zotero, né? O último nome primeiro, depois o nome. O título da publicação, que é o título da revista, Revista Brasileira de Pós-Graduação, volume 20, a edição 41, páginas 1 a 18, aí tem a data, tem outras informações. Observe que tem um DOI aqui também, tem o ISSN da revista, tem o URL, trouxe até o resumo. Observe que trouxe até o resumo. Tá? Então, essa informação que é a mais importante para a gente é isso aqui. Então, são com base nessas informações aqui que o Zotero consegue fazer a vinculação lá no Word. Então, é no Zotero que eu faço aqui. Então, agora que eu coloquei aquela ali, digamos que eu queira trocar. Opa, não foi Cerqueira e Paixão que falou isso, não. Foi Paixão 2025, é o outro texto. Aí eu venho aqui, ó, eu deleto o que estava, vou de novo, Paixão. Ó, quando eu botar Paixão, ele, claro, minha biblioteca está cheia, então ele pega muita coisa aqui. Ele vai pegar o texto que eu acabei de baixar, ó, Paixão 2025, vou dar Enter. Ele atualizou aqui, e ele já atualizou aqui, ó, o texto aqui, ó, por mais transparência e reprodutibilidade, Revista Brasileira de Pós-Graduação, sem informação de local, volume 20, número 41. Bom, e o que eu preciso fazer? Eu preciso só verificar na BNT se isso aqui está certo, mas a priori, se os metadados estão completos, e onde é que eu vejo os metadados, se as informações aqui elas estão completas, a gente vai ter
não vai ter nenhum problema na hora de usar lá o Word, tá? Claro, quando eu falo que a gente não precisa olhar, você não vai precisar ficar olhando tudo, você só vai olhar a referência para ver se está certinho na BNT no final. E se tiver alguma coisa errada, como por exemplo, digamos que o Paixão aqui estivesse errado, o nome Paixão, ou algum nome aqui dentro estivesse escrito errado, né? Ou o número não fosse 20, fosse outro. Onde é que eu conserto isso? Não é no Word. Eu volto aqui e aqui no metadado eu conserto. Digamos, se o volume não fosse 20, fosse 22, era aqui que eu consertaria. Eu clicaria, ele permite que eu edite, aí eu vou e troco. Então eu posso mexer em todos esses campos aqui, tá? Não são campos automáticos, ele pegou automático, mas eu posso editar isso aqui tudo, tá? Bom, como nós temos esse artigo, ele está publicado numa revista brasileira e ela é gratuita, como praticamente acho que quase 100% das revistas nacionais, ele não achou o PDF aqui ainda, mas eu posso clicar com o botão direito e pedir para ele procurar o Find Full Text, ou seja, procure o texto completo. Vamos ver se ele acha esse texto completo. Né? Se ele não achar, eu vou fazer a inserção manual. No caso, ele achou. Como ele achou, ele está dizendo aqui, ó, o checkzinho aqui dizendo que achou, eu vou fechar. E agora aparece para mim o íconezinho aqui do PDF. Tá? Depois a gente vai ver que em alguns casos ele não consegue pegar, né? Principalmente se tiver um paywall, né? Se tiver uma barreira, que é o caso que são os casos, né, dos artigos internacionais, né, que a maioria deles a gente só tem acesso pagando, no caso via periódico CAPES, né, a gente acessa pelo periódico CAPES. Quando eu vinculei o PDF, ele criou agora uma setinha aqui do lado, se eu clicar nessa setinha ele diz para mim que tem um PDF aqui, né, e eu volto, a setinha ele esconde, né, aparece, esconde. E se eu der 2 cliques nele, ele abre para mim, observe que eu estou no Zotero, ele abre para mim o PDF no Zotero. Tá? Ou seja, o Zotero tem um leitor de PDF. Vou fechar aqui, ele vai abrir como se fossem abas, né? Vai ficar parecendo um navegador isso aqui, né? E permite que a gente leia os textos no próprio Zotero. Eu vou mostrar para vocês como isso também é uma vantagem. Né? Eu hoje não leio textos basicamente no outro leitor de PDF, que é o mais comum, é o Acrobat, né? O Adobe, da Adobe. Né? Eu não uso mais praticamente ele, apesar de ter instalado, porque eu abro outras coisas, mas coisas acadêmicas eu abro sempre pelo Zotero. Vou mostrar para vocês depois por que isso. Então, só para a gente lembrar, eu vim aqui na varetinha mágica, na varinha mágica, e joguei o DOI aqui. Vou voltar na web, vou voltar aqui na web e vou pegar um outro. Então, eu peguei um outro texto meu, esse texto meu é um pouco mais velho. Observe o endereço DOI, aqui está o DOI completo. O outro DOI que eu mostrei começava do 10, né? Porque é padrão, até o 10, gente, é padrão, tá? Então, https://doi.org/10. Até aqui é padrão, todos são assim. Daqui para frente muda, tá? Daqui para frente muda. Então, eu vou copiar esse DOI, vou vir aqui, copiar esse DOI, copiar o link, ao texto aqui, avaliação de mensagens profissionais, construção e análise de indicadores à luz da multidimensionalidade, está aqui o texto. Eu vou vir para o... Não, Zotero Web não, desculpa. Deixa eu vir para o meu Zotero normal. Eu vou para o meu Zotero normal, na minha pasta de aula. Vou vir aqui, SBN, no caso DOI. Vou jogar o DOI todo e vou dar Enter. Automaticamente ele pegou e nesse caso ele já atualizou e já conseguiu identificar o PDF. Observe que não botei o PDF, ele já pegou o PDF. Então o Zotero ele vai pegar todos os PDFs. Se você não tivesse localizado aqui, você poderia botar por aqui e pedir para ele localizar. Ele não vai ter opção aqui, né? Porque ele já achou, né? Teria a opção de achar o texto completo e ele iria atrás desse texto na internet. Se eu der 2 cliques aqui, ele também vai abrir o PDF, está aqui o PDF, com todos com todo o texto, né? Bom, então agora eu tenho 2, estão os 2 aqui, os 2 têm o link, né? E eu poderia citar lá no Word, observe que aqui eu também tenho os metadados todos, tá? Então vamos lá. Essa parte do metadado ela é super importante, né? Entender que um arquivo PDF, na maioria das vezes, ele tem um conjunto de dados que nós chamamos de metadados, que está ali escondidinho por trás do arquivo PDF, que você, quando abre no Acrobat, você não lê, né? Quem consegue enxergar isso são softwares específicos, né?
Então, esse conjunto de dados que estão junto com o PDF, e você a priori não vê, é exatamente o que o Zotero pega, né? Ele pega o metadado todo. E observe que o Zotero não precisa do PDF para pegar o metadado, porque o metadado do arquivo, de um artigo, é diferente do PDF do artigo. Claro, se você pegar um PDF, o metadado vai estar lá dentro do PDF, mas você tem condição, e a gente faz muito isso, de pegar textos na internet com DOI, sem PDF, e vir o metadado todo, tá? Sem o PDF. Aí eu tenho que dar um jeito depois, se eu quiser pegar o PDF. Tá? Mas agora vamos pegar um que não tem o PDF disponível. Tá? Então já peguei um aqui, já peguei outro, vou pegar agora um terceiro. Um outro texto que foi publicado no American Journal of Evaluation, um texto que saiu esse ano. Eu vou pegar o DOI dele aqui, é sempre pelo DOI. Periódicos, a maior parte dos periódicos relevantes hoje, gente, todos, assim, todos usam DOI. Tá? DOI é um padrão mundial, todo mundo usa DOI. Né? Se não tem DOI, a revista publica artigos que não tem DOI. Claro, pode ser uma revista boa? Pode, mas assim, a priori tem alguma coisa ali que a gente deve ver o que está acontecendo, né? Porque deveria ter DOI. Então, copiei o DOI aqui desse texto, vou vir aqui pela varetinha, vou jogar aqui o Ctrl C, vou dar Enter. Observe que ele já identificou pelo DOI o título, já trouxe o metadado. Nesse caso, tem um problema no metadado. Por exemplo, o sobrenome, observe como aparece o sobrenome. Meu nome, por exemplo, não está Paixão, está Brasileiro Paixão, né? O meu nome é Roberto Brasileiro Paixão. Então eu teria que ajustar isso aqui. Eu ajusto aqui mesmo. Por exemplo, o brasileiro não é para estar aqui, é para estar só depois. Eu vou selecionar Brasileiro, Ctrl X, vou dar Enter aqui, deixar só o Paixão, vou clicar agora no Roberto, vou até o Roberto e vou dar o Ctrl V do brasileiro. Então já joguei aqui, ó, Roberto Brasileiro, Paixão está aqui. Agora o da Edjane, que é minha coautora, aparece Oliveira da Silva. Deveria aparecer só Silva. Então vou puxar até o da, vou deixar só Silva. E depois do Edjane Maria, eu vou botar Oliveira da. Pronto. Agora já ajustou aqui, ó, observe que ele ajustou aqui Silva e Paixão, assim que deveria ser. Se tivesse algum outro erro aqui, eu teria que ajustar. No caso aqui ele não tem volume e edição, porque isso aqui é um texto que foi recém colocado na internet, se chama de online first, ou disponível online, né, com antecedência. É um texto que ainda não foi publicado na edição que vai ser designada para ele, a edição está no futuro, por exemplo, essa edição deve sair, eu acho que até o final de dezembro ela deve sair, mas esse texto já está disponível desde antes, desde julho. Então, as revistas às vezes fazem isso, né? Quer dizer, ela já aprovou um texto, o texto está aprovado, só que a edição da revista só sai, sei lá, chutar, em dezembro. Mas ela já coloca o texto online, por isso que se chama online first, né? Quer dizer, primeiro online, para que as pessoas já possam ir lendo. Se quiser, pode inclusive citar. Tá legal? Então, esse foi uma inserção de um texto que certamente ele não vai, acho que não vai achar o PDF. Vamos ver se a gente vai achar o PDF. Posso vir com o botão direito, procurar aqui, ó, Find Full Text, quer dizer, procure o texto completo. Vamos ver, ele vai processar um pouquinho, claro, você tem que estar conectado, e ele não achou o texto completo. Então, aparece um xizinho aqui e não adianta eu tentar fazer que ele procure de novo, porque ele não vai achar. Né? Ele não vai achar por quê? Porque se eu tentar acessar o texto por aqui, eu vou precisar clicar aqui, né, no acesso, e ele vai me levar para uma página que eu pague para o artigo. Né? Não vou fazer isso não, depois a gente vai ver como acessar pelo periódico CAPES. Esse texto mesmo pelo periódico CAPES. Mas eu vou pegar um outro também saiu recentemente, é um outro texto meu que também saiu recentemente. Vou pegar esse aqui, ó, o DOI está logo, que observe que o DOI fica sempre na cara, assim, né? Sempre visível. Né? Vou pegar o DOI, vou vir aqui na varetinha, vou dar Enter, ele achou o texto aqui, Paixão e a Bulela, e se eu vier aqui, Find Full Text, deixa ele procurar o texto, vamos ver, eu acho que também não vai achar, né? Pode ser, esse aqui ainda estava gratuito um tempo, mas ficou gratuito um tempo, mas já está bloqueado, ele também não acha. E observe que ele já trouxe o metadado, tá? Então ele trouxe o metadado todo, né?
Nesse caso aqui também é online first, por isso que não tem volume edição, apesar de que ele não tem ainda volume edição mesmo. Tá? Esse code sai mais rápido, mas não tem ainda. Né? É por isso que não tem, e está tudo aqui. Se eu quisesse, eu modificaria. Se eu achasse alguma coisa errada, eu modificaria. Tá? Nesse caso aqui ele não trouxe o resumo, mas a gente vai ver aqui depois como a gente pode pegar. Bom, aí vamos lá. Outras formas de eu fazer a inserção. Depois eu vou pegar esses textos aqui, né, e vou puxar para a gente ver como fazer. Tá? Então vou voltar aqui na web e vou acessar esses dois textos pelo portal de periódico CAPES. Tá? Bom, como eu não estou na universidade, na UFBA, eu vou acessar pelo Café ou CAF, que a gente acessa remotamente o portal de periódicos. Tá? Então, se você estiver na sua universidade fazendo sua pesquisa, provavelmente aparece o nome da universidade aqui desse lado aqui. Se não aparece, é porque você provavelmente está fora da rede da universidade. Então, está em casa, está no trabalho, em outro lugar, você acessa por aqui. Né? Bom, ele vai pedir, deixa eu só definir cookies, selecionar, aceitar. Vou aqui. Peraí, gente. Deixa eu só fazer o seguinte, que eu não estou conseguindo clicar ali. Eu vou fazer o seguinte. Pronto, eu cliquei, eu consegui jogar aqui na outra tela para aumentar. Cliquei, ele vem para aqui. Aí aqui eu digito UFBA, aparece Universidade Federal da Bahia, vou mandar enviar. Ele passa pelo login, né? Aí tem um login senha, eu vou usar aqui meu gerenciador de senhas. E eu começo a acessar o portal de periódicos da CAPES pela UFBA. Estão vendo aqui que agora aparece UFBA, eu estou acessando pela UFBA. Então, esse é o formato correto da gente acessar o portal de periódicos. Se você acessa o portal de periódicos sem estar logado, você não vai conseguir, você até consegue fazer a busca, mas você não vai conseguir fazer o download de nenhum texto. Lembre, as bases, os periódicos, eles bloqueiam por conta de pagamento, então não vai conseguir fazer. Tá? Logado pela universidade, aí sim você vai conseguir baixar os PDFs, porque todas as universidades, basicamente, estão dentro do portal de periódico CAPES e têm acesso aos textos completos. Tá? Bom, outra coisa, dicas aí do periódico CAPES. Eu nunca faço a busca aqui. Tá? A busca aqui a busca aqui é muito ruim, não é um sistema bacana. Eu sempre faço dois tipos de busca, ou na base, ou direto no periódico. Aqui, ó, lista de periódico ou lista de base. Então eu vou fazer um de cada. Primeiro eu vou pegar pela lista de base, eu posso pegar de qualquer uma das bases, né? Aqui eu cliquei, ele já foi para cá, ele está mostrando que tem 350 bases aqui, né? A primeira é essa aqui, que é IBSCO, que é muito famosa, né? Mas você tem muitas outras bases aqui, inclusive bases que eu não uso, assim, não uso quase nada, né? Eu basicamente uso o Scopus e o Web of Science, são as duas principais, né? Se eu botar o Web of e fazer uma busca, ele está fazendo a busca nas bases, né? Ele achou 13 resultados para o Web of, e eu vou pegar esse aqui, ó, a resposta número 2, Web of Science coleção principal, que é da Clarivate, que é uma empresa, e a gente vai clicar aqui, ó, no Ver no Editor. Quando eu clico aqui no Ver no Editor, observe que ele abriu para mim uma nova janela, que agora é do Web of Science. Observe o endereço que aparece aqui aqui na barra de endereço, que tem periódicos.caps.gov.br junto com o Web of Science. Quer dizer, você está acessando o Web of Science via periódico CAPS. Aí agora eu vou fazer a busca desse texto. Então eu vou pegar esse texto aqui, eu vou fazer uma busca, não, vou pegar o outro, vou pegar esse aqui, ó, Achievement Scores. Pronto, venho aqui, Ctrl C, pelo título, tá, gente? Fui pelo título, vou dar um Ctrl V aqui, não é nenhuma busca avançada, né? Vou fazer ainda uma videoaula sobre buscas avançadas no Web of Science e nos Scopus, né? Então ele achou o texto aqui, ó. Tá aqui, Paixão RB, a Bulela, aqui na Educational Psychology, e eu posso vir aqui tentar achar o texto completo. Então venho aqui, texto completo. Ele me levou para a tela que é igual a outra, só que agora eu estou com o periódico CAPS aqui em cima. Tá? Vou rejeitar aqui os cookies. E aí eu vou botar para ver o PDF. Aqui, ó, PDF. Ele vai abrir para mim uma outra tela. Deixa eu fechar essa daqui que não preciso mais. Vou liberar a memória. E agora eu vou fazer
o download desse PDF. Bom, enquanto ele está fazendo a atualização aí, porque ele está um pouco lento, eu vou só pegar aqui. Bom, aquele que já terminou, né? Está aqui o PDF do texto. Bom, não vou ler por aqui. Eu vou vir aqui no botãozinho para fazer o download, né? Ele pergunta qual, eu vou dizer que é o PDF. Só um pouquinho para ele ir. Vou clicar muitas vezes porque ele pode estar... já está processando aqui. E ele vai fazer o download do documento. O que acontece? Uma vez que ele fez o download desse documento, esse download, se você estiver usando o Windows, que eu acredito muito, né, ele vai para a pasta Downloads. Né? Nós temos uma pasta lá, Downloads. Por que ele está demorando de baixar o PDF? Sei porque que ele está trabalhando aqui, atrapalhando para baixar o PDF. Deixa eu ver se ele tem que me dar alguma outra opção aqui. Mas vamos tentar baixar então o EPUB. Ele não está indo. Eu estou dando vários cliques aqui. Ele não está indo. Bom, eu vou pegar algum outro PDF aqui, já que ele está teimando comigo. E aí a gente vai ver como a gente faz. Vou pegar do outro, né? Vamos fazer a busca do outro texto, né? Vou pegar esse aqui agora. Só que esse texto eu vou fazer uma busca um pouquinho diferente no periódico CAPES, tá? Eu poderia também vir aqui no Web of Science, fazer a busca aqui, né? Ou eu posso, se eu quiser, fazer uma busca, vou voltar aqui, mais um. Na tela do periódico CAPES, estando logado, eu posso buscar o periódico, tá? E aí eu tenho aqui, ó, vários periódicos, 40.208 periódicos. E aí eu posso procurar o American Journal of Evaluation. Pronto, eu vou fazer a busca aqui do periódico. Ele achou, ele está disponível. Então eu vou ver no editor, ele vai me levar não para a base, mas para o periódico, tá? Vou rejeitar aqui. E aí se eu vier aqui no Online First, né, esse aqui são as edições, eu vim aqui no Online First, eu poderia fazer uma busca também pelo título, também daria certo. Mas eu posso procurar o texto aqui, ó, ele deve estar aqui embaixo. Aqui, ó, ele aqui, ó, Evaluation News. E aí eu tenho a opção de pegar o EPUB. Vou clicar aqui nele. E vou agora sim fazer o download. Vamos ver se ele vai permitir que eu faça o download. Do outro não deixou, até agora não deve ter ido. Eu acho que deve ser um problema na minha internet. Pronto, aqui parece que ele vai. Processou. Ó, ele já fez o download e automaticamente, observe que é um arquivo PDF, né? Está aqui na minha pasta de downloads. E ele já abriu no meu navegador, né? Isso aqui é a abertura dele no navegador. Esse é o outro texto, tá? Eu vou fechar, porque eu já tenho ele no Zotero, mas eu não tenho o PDF. Deixa eu ver se eu consigo fazer o download desse aqui. Esse aqui não está indo de jeito nenhum. De jeito nenhum, mas não tem problema. Vamos embora. A gente vem para cá. E o que eu vou fazer agora? Na minha pasta Downloads, eu tenho a pasta Downloads, eu tenho um PDF lá. Né? Eu estou trabalhando aqui com duas telas, é por isso que eu olho para o lado. Né? Aí, o texto é esse aqui. Ó. É esse aqui. Eu não tenho PDF. Então eu vou na minha pasta Downloads, eu vou botar minha pasta Downloads aqui. Ó. Então eu tenho várias coisas na minha pasta Downloads. E aí eu vou pegar aqui esse PDF, que é esse aqui, ó. E eu clico, arrasto e jogo em cima dele. Ó. Pronto. Quando eu faço isso, automaticamente aparece aqui o linkzinho do PDF. Se eu clicar aqui do lado, aparece um PDF. Claro, eu tenho que garantir que esse PDF é o certo. Vou dar 2 cliques. Ó, ele abriu. Abriu o PDF. E agora eu tenho o PDF. Tá? Eu tenho o PDF junto com o metadado. Esse é o formato melhor para a gente fazer as buscas. Tá? Aí você fala, pô, Roberto, e eu vou fazer a busca sempre dessa forma, entrar pelo DOI, um por um. Veja, se você já tem uma biblioteca, uma pasta aí com vários arquivos seus, você pode jogar os PDFs todos de automático assim para o Zotero, que ele depois corre atrás do metadado. Exemplo, eu separei um exemplo aqui para a gente fazer isso. Então eu tenho uma pasta aqui, está aqui a minha pasta.
Essa é uma pasta do meu Windows Explorer, né? Então eu tenho no Google Drive um conjunto de artigos. Esses artigos aqui são artigos sobre educação, avaliação e educação, né? Aí eu não tenho, digamos que eu não tenho esses textos no Zotero. Como é que eu faço? Eu posso lançar todo de vez? Pode. Eu não vou lançar todo de vez porque ele vai demorar um pouco para processar, tá, gente? Vou pegar aqui alguns. O Lavelle é o autor que mais tem. Deixa eu ver. Eu vou pegar esse. Pronto, 2020 e 21. Aqui, 21. Aqui mais um 20. Pronto. Aqui tem mais. Não vou pegar mais não, chega. Eu tenho esses artigos aqui. Eu vou pegar e vou jogar para cá. Olha o que ele vai fazer. Soltei. Vou minimizar aqui a minha tela. E agora o Zotero vai processar todos esses textos. Ele está processando, eu tenho que esperar um pouquinho. Observe que fica rodando aqui, ó, no canto direito. Né? Ele está achando os textos e ele já está procurando o metadado. Veja, eu já joguei o PDF, então todos vão aparecer com o linkzinho do PDF aqui, ó. Todos vão aparecer. Por quê? Porque eu fiz a entrada no Zotero com o PDF. O que ele tem que ir atrás agora é o contrário, ele vai atrás do metadado. Porque eu antes estava entrando com o DOI pegando o metadado. Depois eu botei o PDF, anexei o PDF, né? Juntei, vinculei um PDF. Agora eu fiz o contrário, eu já tenho o PDF e eu peguei da minha pasta vários PDFs de uma vez só e joguei para cá. Olha o que aconteceu. Ele pegou metadado de todos. Ó. Ele achou desse, achou desse, achou desse. Aqui, ó, recuperação de metadados. Ó. Ele achou desse, achou desse, achou desse. Veja, se os textos são de revistas, são mais atualizados, e tem DOI, esses casos aí todos têm DOI, o Zotero vai achar o metadado. O problema é quando a gente está pegando, por exemplo, se eu pegasse um livro antigo, ele não ia achar o metadado do livro. Ou se eu pegar um documento que não tem metadado naturalmente, por exemplo, uma lei. Pega a lei de diretrizes e bases. Se eu jogar a lei de diretrizes e bases aí, um PDF da lei, que tem na internet, né? Eu não vou achar metadado nenhum, aí isso aqui vai vir em branco, eu teria que preencher isso aqui manualmente. Tá? Então vou fechar aqui, observe que agora eu tenho vários textos aqui, ó, já com metadado. Então eu mexeria em uma outra coisa, se você quiser aqui, se tiver errado, mas tirando isso, a priori está tudo certo aqui, ó. Não tem erro nenhum, só um texto que é aquele que eu não consegui pegar o arquivo PDF lá no site. Tá? Então essas são as formas mais fáceis para a gente entrar. Quando eu uso o DOI por aqui pela varetinha, ou quando eu pego o PDF que eu já tenho e eu simplesmente copio e colo ele na área aqui. Ó. Copio e colo. Ele vai continuar na minha pasta lá no meu Windows, lá onde eu salvei, no diretório, vai continuar lá, mas ele já vai estar aqui disponível e ele vai correr atrás do metadado. Né? Se ele não correr atrás do metadado, ele vai dizer para mim, ó, não achei, isso aqui vai ficar tudo em branco, você vai ter que preencher. Que é o que nós vamos fazer agora de uma outra forma. Então agora eu vou escolher, deixa eu só pegar aqui, um novo arquivo. Então eu tenho aqui arquivos, são 2 livros, tá? São 2 livros aqui. Um é o livro da APA, o outro é o livro da BNT, que é um dos manuais, esse aqui é o manual de estilo acadêmico, foi feito por 2 pessoas da UFBA. E eu vou jogar aqui o manual do estilo acadêmico. Vou jogar aqui. Basta chegar aqui e soltar. Pronto. Cliquei, segurei e soltei. Ó, ele identificou. Só que não identificou todo, está muito em branco. Ele identificou, né, manual de estilo acadêmico, ele conseguiu pegar o título, ele identificou as autoras, tá aqui, ó, Nídia Lubisco e Sônia Vieira, tá certo aqui, isso aqui tá certo. Só que ele botou como sendo um artigo de periódico, e não é artigo de periódico, isso é um livro. Então eu teria que vir aqui e mudar para livro. Ó, venho até livro, mudo para livro. Quando eu mudo para livro, os campos aqui às vezes mudam, gente. Tá? Bom. E aí eu preciso saber o que a BNT exige na hora da referência para poder preencher, para não gastar tempo preenchendo tudo. Então eu posso dar 2 cliques aqui, como ele já tem um livro, né? Tá aqui o manual de estilo acadêmico, né? Tá aí. Vou só tirar o zoom um pouquinho aqui, ó. É 6ª edição. Capaz de sair uma nova edição em breve. E a gente, quando pega um livro, a gente vai atrás da ficha catalográfica, que é essa parte aqui, ó.
que é essa parte aqui. Então, é isso aqui que eu preciso colocar, né? Manual de estilo acadêmico, 2 pontos, trabalho de conclusão de curso. Então, isso aqui é o título do livro. Eu vou copiei aqui com o botão direito, vou voltar para o meu Zotero e vou trocar, porque eu não quero o título todo em maiúsculo. Observe que o título está todo em maiúsculo. Significa que na minha referência o título sairia todo em maiúsculo, né? Então eu não quero isso, eu vou deletar isso aqui, vou botar como está, só que aí eu tenho que tirar esse espaço daqui. Acadêmico, 2 pontos, trabalhos de conclusão de curso. Pronto, é isso aí. Observe que ele já atualizou aqui. O íconezinho aqui para livro, vou clicar aqui, ó, o íconezinho para livro é um ícone diferente do de artigo. Cada formato aqui desses aqui, ele vai ter um íconezinho aqui na lateral, o que ajuda a gente a identificar. E aí agora eu vou para as outras partes, né? Por exemplo, edição. O número da edição é 6. Né? Editora, vamos ver qual é a editora? Cadê? Aqui. Editora é Dufba. Então, vou vir aqui, editora é Dufba. Lugar, Salvador, porque é de Salvador. Data, vamos olhar lá. Então, tá aqui, ó, Salvador, é Dufba, 2019. Então, esse é de 2019. Como a gente sabe que teve uma atualização em 2025, esse livro já vai estar um pouquinho desatualizado em termos de ABNT. Tá? Então, esses são os elementos que são os elementos importantes, né, na hora de fazer a citação. A revista ampliada não precisa, mas aí a gente já sabe que o resto já está aqui. Se eu for no meu Word, agora, por exemplo, e eu boto aqui que essa frase aqui foi paixão, mas também foi a Lubisco, eu venho aqui em editar, ó, então vou botar aqui, ó, Lubisco e Vieira 2019, dou Enter, ó, ele editou, agora essa citação aqui tem duas referências aqui, né? Lubisco e Vieira 2019, Paixão 2025. E observem que Lubisco e Vieira já veio aqui, ó, exatamente no formato da BNT, tá certinho, porque a BNT é o nome do título do livro em negrito, seguido da edição, do local, 2 pontos, editora, vírgula e ano. É exatamente assim. No caso dos artigos, a gente pode adicionar depois o DOI, tá? Bom, essa foi uma forma que a gente colocou que não foi automático, mas também não foi totalmente manual, né? Totalmente manual, eu teria que vir aqui e fazer assim, ó, livro. Aí ele vem sem nada, observe que está tudo em branco aqui. Ó. Aí eu teria que preencher. Então eu colocaria aqui, título, sei lá, Pedagogia do Oprimido. Pedagogia do Oprimido. Autor, Freire. Primeiro nome, Paulo. Aí eu teria que ver qual foi a edição, então deve ter sido várias, né? O lugar, quem foi a editora e qual foi o ano, né? Aí você tem, esse livro saiu com mais de uma editora, com várias edições, enfim, você teria que ver. Ao fazer isso aqui, os campos seriam preenchidos. E depois, se eu quisesse, digamos que eu tivesse esse livro em PDF, eu teria como clicar no PDF que eu tenho e arrastar para dentro aqui de Pedagogia do Oprimido, ele vincularia uma coisa na outra e ficaria tudo certinho. Veja, essa entrada automática é o mínimo que você vai fazer, provavelmente. Por quê? Porque você vai trabalhar mais com artigos científicos, né? E artigos de congresso e tal, que normalmente tem metadado pronto. Então, eu basicamente uso essa entrada assim quando eu quero colocar documento, tá? Aí documento do INEP, documento do MEC, documento da UFBA, documento, sei lá, do Ministério da Fazenda, que aí você precisa citar um documento público, aí você tem que fazer essa inserção, porque não vai ter o metadado. Em compensação, tudo que é artigo, que é o que a gente mais usa, o metadado está colocado aqui, e a gente vai poder fazer o trabalho aqui no Zotero, colocando aqui o texto, as citações e usando as referências. E olha o legal, mais uma coisa legal, né? O Zotero, ele, assim, fantástico. Outra coisa legal, digamos que eu fiz esse texto todo na ABNT e depois, quero mudar para a APA, não quero usar a ABNT. Preciso refazer? Não, veja, você vem aqui, se você fez as citações todas com o Zotero, você vai vir em preferências do documento, no Word, né? Preferências do documento, aqui. Você vem aqui e muda para a APA 7ª edição. Olha lá, ele trocou para a APA. Observe que a APA usa o e-comercial. A APA usa o recuo. Né? A APA não usa negrito, usa itálico.
volume e número são dessa forma. APA coloca o DOI como item elemento obrigatório, sempre que está disponível, a BNT não tem. Então, a gente pode mudar de APA para BNT a qualquer momento, gente. Isso é muito fácil, uma mão na roda. Por isso que a gente usa o tempo inteiro o Zotero. Coisas ainda importantes do Zotero. Aqui deixa eu ir para o Zotero Web. Eu vou para o Zotero Web. Aqui no Zotero Web tem um negócio muito bacana que é grupo. Então, se você quiser trabalhar com bibliotecas de grupo, por exemplo, você quer compartilhar, fazer uma biblioteca específica com o seu orientador, então o seu orientando, ou um grupo de pesquisa, o que é que faz? Aqui eu tenho alguns grupos já criados, né, coisas que eu já fiz. Você vem aqui, cria um grupo novo, ele vai criar o grupo, você vai inserir os e-mails das pessoas, né, que você quer que participe do grupo, e quando você fizer isso, vou voltar para o Zotero, o Zotero vai criar aqui embaixo a pasta. Então, aqui embaixo tem uma pasta. Então, essa pasta aqui, ela aparece diferente porque da minha biblioteca, né, uma biblioteca de grupo. E, por exemplo, essa pasta aqui, sei lá, CPBI, pronto, isso aqui, ou Antônio Fiocruz, isso é uma pasta que eu fiz com um orientando meu. Tudo que a gente colocar aqui, eu ou ele colocar, vai ficar para os dois, né? Do metadado, não do PDF, do metadado. Veja que o Zotero na web, quando eu falo do backup, vou voltar aqui para o web, quando eu falo aqui do backup, que ele faz o backup, esse backup que eu estou me referindo é do metadado, tá? Não é do PDF. Esses PDFs aqui, se eu quiser, eu salvo no meu computador, né? Eu vou salvar numa pasta e por aí vai. E eu posso, inclusive, vincular para que o Zotero leia a pasta de Google Drive, leia a pasta de Dropbox. Por quê? Porque se o Zotero lê pasta de Google Drive, lê pasta de Dropbox, significa que se eu trabalhar em mais de uma máquina, todas as vezes que eu der 2 cliques num texto desse que eu inseri, ele vai identificar o endereço. Por quê? Porque ele vai atrás do Google Drive, vai atrás do OneDrive, vai atrás do Dropbox, o que for, e ele acha onde é isso. Onde é que eu vou mostrar rapidinho antes de terminar esse vídeo? Essa opção está dentro de configurações, você vai em avançado, tá? E aí você tem aqui, ó, diretório base dos arquivos, dos anexos associados. Então, aqui aparece reverter para caminhos absolutos, o de vocês deve aparecer reverter para caminhos relativos, tá? E aí eu coloco o meu endereço do Google Drive, aqui é o endereço do Google Drive de uma pasta, de um diretório que contém todos os meus PDFs. Eu tenho um diretório também separado em subpastas, cada pasta contém um tema, e dentro dessas subpastas eu tenho os arquivos PDF. Então, quando eu vinculo aqui, se eu abrir num outro computador, ele vai ler do mesmo jeito, porque ele vai acessar o PDF, porque o caminho é relativo. Aqui ele está me dando só a opção para reverter para caminhos absolutos, tá? E não é caminho relativo. No de vocês vai aparecer um pouquinho diferente, é só você jogar a pasta aqui, tá? Então, assim, de uma forma geral, essas são as funcionalidades do Zotero. Um software relativamente simples, mas muitíssimo útil. Eu costumo brincar com os meus orientandos assim, eu tenho o kit do recém-mestre, ou do recém-mestrando, recém-doutorando, quando eles vêm fazer curso, primeiro aprende o Zotero Obsidian, depois você vai aprender outras coisas. E o Word, né, porque tem que aprender a usar o Word, depois você aprende outras coisas. Depois você vai ler texto, tá? Mas tem que primeiro aprender aqui. E nunca mais a gente vai trabalhar de outra forma aqui. Tá. Uma observação. E se eu escrever não dessa forma? O brasileiro, nós, temos o costume muito de escrever assim, ó. Segundo fulano, aí eu vou botar a citação, né? Segundo Paixão. Vou botar Paixão porque sou eu mesmo, né? E não tem problema. Segundo Paixão 2025, vírgula, a chuva ainda pode cair de lado. Ponto. Essa aqui. Observe que não é assim, não, o parêntese não devia estar aqui. O Zotero não tem a opção de citação assim, porque essa não é uma forma de escrita acadêmica internacional. Escrita acadêmica, a gente faz a paráfrase e a gente cita no final.
A gente não faz segundo fulano, segundo beltrano, segundo cicrano, de acordo com... A gente, não é assim que a gente escreve. Tudo bem, a gente pode escrever assim, não é a melhor forma, não é a forma mais nobre, mas pode. Mas aí eu vou ter que fazer um ajuste no Zotero, ó, por dentro do cinza. Eu tiro o parêntese de cá, eu tiro essa vírgula e coloco o parêntese aqui. Pronto. Observe que agora está certinho, né? Segundo Paixão 2025, a chuva pode cair de lado. Bom, se eu clicar, continua cinza, ou seja, é um link do Zotero e está aparecendo aqui embaixo. Quando eu mandar atualizar, ele vai dizer para mim uma mensagem de erro. Olha, o Zotero identificou que tem uma citação, ou mais de uma, se for mais de uma, ele vai aparecer várias vezes as mensagens, e ele quer saber como é que ele faz. Original, Paixão, 2025, entre parênteses. Modificado, Paixão, parênteses, 2025. Ele pergunta, você quer manter assim ou você quer voltar como estava? Você vai dizer sim para manter. Ele entende que isso aqui é ainda um link certo do Paixão 2025 e ele não vai te perguntar mais, tá? Se você mandar atualizar, ele vai atualizar aqui, mas ele não vai te perguntar. E esse Paixão que está aqui é o mesmo Paixão que está aqui, entendeu? Agora, só para a gente ver formas de escrever, para a gente começar a pensar, a gente vai falar de formas de escrever, eu vou parar o vídeo, vou começar daqui a pouco o próximo vídeo, mas só para a gente ver formas de escrever, né? Digamos que essa citação aqui, esse Paixão, eu vou tirar esse Paixão 2025 daqui, tá, gente? Para não ficar repetido com o de cá. Então eu vou vir aqui no botão editar e vou tirar o Paixão. Se eu quisesse tirar o Lubisco, eu tiraria o Lubisco, né? Eu quero tirar o Paixão, vou vir aqui, tirei o Paixão, eu dei um backspace aqui no teclado, dou Enter, voltou para cá, tem aqui uma citação, aqui outra, aqui outra. O que é a melhor forma, qual é a melhor forma de escrever? A melhor forma de escrever é quando eu consigo colocar essas coisas todas conectadas num único parágrafo. Quer dizer, eu consigo construir um raciocínio. Tipo, a chuva cai de cima para baixo. Ponto. Contudo, existem autores que afirmam que ela também cai de baixo para cima, que foi o que eu escrevi aqui embaixo, ó. E vou deletar essa parte daqui, vou puxar a citação para cá, vou botar uma vírgula, enquanto outros ainda argumentam que que ela pode cair de lado. Aí eu vou voltar aqui, ó, esse Paixão aqui eu vou deixar, vou voltar tudo. Claro, esse Paixão aqui eu tenho que ajustar, né? Então eu tenho que voltar o parêntese aqui, voltar a vírgula e voltar para cá, tá? Agora ficou certo. Ou então eu podia deletar e fazer de novo. Porque veja, essa forma de escrever assim é muito melhor, né? Quer dizer, eu estou conectando autores e ideias, né? A chuva cai de cima para baixo, mas ela também tem autores que defendem que ela cai de baixo para cima e outros que defendem que ela pode cair de lado. Tá aqui. São autores que se conversam, né? Então essa é a forma mais nobre de você escrever. E não ficar com aquele texto que é assim, ó. De acordo com fulano, a chuva é assim. Segundo Beltrano, a chuva é assim, assim, assado. Segundo Cicrano, a chuva é assim, assim. Quer dizer, fica um texto chato, todo quebrado, né? Parecendo tópico. E a gente sabe que essa não é a melhor forma de escrita acadêmica, né? Então, você pode começar primeiro um texto, depois você vai organizando até você chegar a estruturas mais complexas ainda do que essa aqui, né? Claro, aqui é uma brincadeira, né? Mas você pode usar pegar outros textos aí, né? Argumentam, aqui está errado, argumentam que ela pode cair de lado, tá? Bom, eu vou voltar aqui para o Zotero. Eu já falei das coisas mais importantes do Zotero, que é como a gente preenche a biblioteca, entrando por aqui, entrando no manual, jogando o PDF, pegando PDFs na internet. O Zotero tem a opção de instalar um browser connector. Isso aqui é um conector que fica no próprio navegador, seja o Google Chrome, seja o Firefox, seja o da Microsoft, qualquer um.
ele instala lá. Então, quando você está no site da revista, que você vê um PDF, você tem como opção de já clicar no navegador para ele adicionar nos seus Altero. É um atalho, eu não costumo usar muito esse, tá? O que eu mais uso mesmo é o do DOI, e o que eu mais uso é a entrada em bloco também. Às vezes eu faço minha revisão de literatura, né, seguindo as normas aí de revisão sistemática de literatura, revisão de escopo. Eu faço a coleta dos PDFs e depois jogo em grupo aqui. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo e volto no próximo vídeo com outros detalhes aí do Zotero, já incluindo depois em breve o Obsidian. Obrigado a todos, a gente se vê em breve.